Os Goonies é um grande clássico dos anos 80 e da Sessão da Tarde. Esse foi um dos filmes responsáveis por vários joelhos ralados de jovens aventureiros e aventureiras nos anos 90 e nos anos 80 que estavam tentando buscar algum tesouro escondido. Quem cresceu nessa época sempre se empolgava quando o filme ia passar na Sessão da Tarde. E uma sequência era sempre esperada. E agora, quase 40 anos depois, finalmente ela vai sair. E aí, toda a paz? Tudo tranquilo com você? De verdade? Então beleza, eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe aquele like bacana também no começo do vídeo, que isso ajuda muito o canal a crescer. Os Goonies estreou em 1985. Ele foi escrito em parceria com Chris Columbus, diretor dos dois primeiros filmes do Harry Potter, e por Steven Spielberg, que dispensa apresentações. E foi dirigido por Richard Donner, o diretor do primeiro filme do Superman. Apenas para situar um pouco este vídeo do que fala Os Goonies. O filme conta a história de um grupo de amigos conhecido como Os Goonies, isso porque eles moram num lugar chamado a Toca Goonie. E essa toca, esse bairro que eles vivem, está prestes a ser vendido para virar um campo de golfe. E acontece que se isso acontecer, esses amigos irão cada um para um canto dos Estados Unidos e irão se separar. Então eles estão reunidos na casa do Mike, o protagonista, que é o Sam do Senhor dos Anéis, inclusive o irmão dele é o Geoff Brolin. E eles estão reunidos nessa casa, achando que esta seria a última reunião deles. Mas acontece que eles começam a explorar a casa e encontram um mapa do tesouro. E como última esperança para conseguir dinheiro e evitar que o local onde eles moram vire um campo de golfe, eles resolvem então embarcar nessa aventura e ir atrás deste tesouro do Willy Caolho. Ou como diria a chamada da Sessão da Tarde, o grupo vai iniciar uma aventura de gente grande. Você assistiu esse clássico na Sessão da Tarde? Comente aqui embaixo. Desde 1987, 2 anos depois do lançamento do filme original, uma sequência de Goonies está sendo planejada. Nesta época, a ideia era seguir os Goonies numa segunda aventura, porém a falta de consenso entre os criadores e de uma ideia realmente criativa e original fez o projeto ser engavetado. E nos anos 2000 surgiu a segunda oportunidade de fazer uma sequência para o filme, quando Chris Columbus e o diretor Richard Donner se reuniram ali para pensar numa ideia, mas nesse período nada foi para frente. A mesma coisa aconteceu em 2005 e em 2010. Eles tiveram ideias como fazer um reboot, fazer uma sequência com os filhos dos atores já mais velhos, entre várias outras ideias que de modo geral que não agradavam um ou outro. Eu acredito que a ideia deles era que eles só iriam filmar um filme que os dois estivessem de acordo. No entanto, em 2020, o Steven Spielberg, o Chris Columbus e os membros do elenco se reuniram virtualmente no programa do Josh Gad para discutir a ideia de uma possível sequência. Nesse encontro, Steven Spielberg disse que mais ou menos a cada 2 anos eles surgem com uma ideia para a sequência, porém ela não se sustenta. Não existe isso, nunca diga isso, os Goonies nunca existem! E que o problema disso é que todas as expectativas em relação ao filme e ao gênero de modo geral, ele disse que não conseguiram ter uma ideia boa o suficiente que honre e seja melhor que o original. Que na minha opinião eu acho que vai ser bem difícil, afinal de contas o original não tem só a sua história, tem toda uma carga de pessoas que assistiram ele ao longo dos anos. Tem também o peso da nostalgia. Chris Columbus e Steven Spielberg estão muito animados para esse projeto e produzir uma sequência para esse filme. Infelizmente o Richard Donner morreu em 2021, aos 91 anos de idade. Ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso desse filme e o projeto vai ter que seguir sem ele. Mas acredito que de alguma maneira o filme e essa produção seja importante para homenageá-lo. Então quem sabe o próprio Steven Spielberg ou o Chris Columbus faça a direção dessa sequência. Acredito que seria bem legal o Steven Spielberg. Tanto Steven Spielberg quanto Chris Columbus têm muita experiência em filmes infanto-juvenis. Segundo o jornal The Sun, uma fonte anônima disse que os membros do elenco original irão retornar para essa sequência. Infelizmente, a maioria dos atores mais velhos do primeiro filme já faleceram, como é o caso, por exemplo, de John Matuzaki, que fez o Slot no primeiro filme, ou Anne Hathaway, que fez a Mama Fratelli. Talvez esses personagens sejam de alguma maneira homenageados, citados, algum easter egg, pois são personagens importantes para a trama. Essa mesma fonte anônima informou que o elenco está muito animado para trazer a magia do filme original para novas gerações. As filmagens de Goonies 2, esse é um título provisório, estão previstas para começar em 2025, com uma possível data de lançamento com uma janela entre o final de 2026 e começo de 2027. A expectativa é que eles consigam fazer um filme que ressoe bem para os fãs mais velhos que assistiam o filme na infância e a nova geração.
Essa é uma expectativa bem difícil de se cumprir, mas vamos esperar e aguardar para ver mais informações, imagens, um trailer. A expectativa para esse novo filme e a empolgação, segundo essa fonte anônima que falou com o The Sun, é que a produção está bem animada em relação aos filmes de aventura. A produção acredita que esse filme vai ser um sucesso sim, mas as produções com filmes com aventuras juvenis está em alta, e eles querem aproveitar esse hype para fazer o segundo filme. O mercado cinematográfico muda muito rápido, então talvez se demorar demais, o filme saia num momento em que ninguém mais esteja interessado em assistir, a não ser os fãs antigos. Detalhes da trama ainda não foram informados e estão sendo mantidos em sigilo, mas como eu falei, o Steven Spielberg e também o elenco original. Bom, isso segundo a fonte anônima que eu quero acreditar que seja verdade. Mas especulando um pouco aqui, pensando um pouco nessa história, como que ela poderia ser? Afinal de contas, os atores mirins de Os Goonies são hoje 40 anos mais velhos, e isso pode ser interessante e até mesmo a discussão de nostalgia deles relembrando os seus momentos na aventura do primeiro filme, indo de alguma maneira tentar revisitar e reproduzir o que eles fizeram no primeiro filme, imaginando a loucura que foi crianças indo naquela embarcação para recuperar um tesouro, e como isso poderia ter custado a vida deles. Talvez o filme fizesse esse resgate desses personagens indo revisitar suas memórias. Ou, o que eu acho bem possível, uma nova aventura com os filhos desses personagens do primeiro filme. E de certa forma eles ficariam escanteados, ou iriam tentar se aventurar com essas crianças. Mas ainda assim eu espero me surpreender bastante em relação a essa produção. Pensando nisso, ainda é cedo para dizer, mas essa sequência pode não atender às expectativas de todo mundo, e eu acredito que não vai mesmo. Tanto para um novo público, quanto para o público antigo. Afinal de contas, é realmente difícil atender dois públicos em relação a um filme numa janela de 40 anos de diferença. Isso me fez lembrar de Jumanji, que também teve seus planos de sequência ao longo dos anos, e foi ganhar uma sequência muitos anos depois, e foi adaptado para uma nova geração. Um jogo de tabuleiro virou um jogo de videogame. E foi um filme completamente novo, você nem precisava assistir ao antigo para assistir ao Jumanji. Eu gostei da sequência, peguei referências em relação ao filme antigo, mas ainda assim não é um filme tão empolgante que me agradou tanto quanto o original, mas isso é porque eu não sou o público-alvo para o filme do Jumanji. Porém, Os Goonies é um filme que eu gosto muito mais do que o de Jumanji e estou com uma expectativa muito maior. Como eu falei, ao longo dos anos houve várias tentativas de se produzir uma sequência para Os Goonies. E uma dessas tentativas foi uma série de TV, que não seria uma sequência direta, e sim um grupo de estudantes de cinema que estava tentando reproduzir o filme dos Goonies cena por cena, e um professor iria ajudá-los. Essa é uma ideia que eu achei bem legal e que aparentemente ela foi engavetada também. Afinal de contas, a Fox na época disse que essa série não era para o público dela. Mas com a compra da Fox pela Disney, existe uma esperança de em algum momento esse processo seja desengavetado, ainda mais se o filme fizer bastante sucesso. E revisitar o filme dessa maneira, com um grupo de estudantes tentando fazer um remake do filme, fosse uma ideia que desse muito certo, e assim teríamos duas produções. O remake que essas crianças iriam produzir e a série em si, e toda a dificuldade de se produzir um remake. O que você acha disso em relação à sequência e também a essa série, possível série que um dia pode sair? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, beleza? E antes de encerrar o vídeo, uma curiosidade. Uma espécie de sequência dos Goonies existe sim. Estou falando de um jogo que foi lançado em 1987 para o SNES. O nome do jogo é The Goonies 2, Os Goonies 2, e apresenta uma nova história com os personagens do filme. E falando em jogo ainda, uma segunda curiosidade, eu prometo que é a última, o jogo do Senhor dos Anéis, em versão Lego, tem uma sala secreta que faz homenagem aos Goonies. Dá uma olhada aí na comparação. E você, o que achou dessas informações? Como está a sua empolgação em relação ao filme Os Goonies? Acredita que vale realmente a pena fazer uma sequência, um remake talvez? Ou você acredita que esse filme seja intocável? Deixe sua opinião aqui nos comentários, vamos debater sobre ela por aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, isso ajuda muito o canal. Se inscreva também, se não for inscrito ou inscrita, estamos chegando a quase 5.000 inscritos. Esta é uma marca bem legal de se alcançar. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou deste vídeo aqui, você pode gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.